A palavra do Senhor, eu li lá em Números, capítulo 27, de 1 a 11. Aqui, na lei acerca dos direitos das filhas herdeiras, é algo que vem por meio de mulheres, né? Que naquele momento elas não poderiam nem entrar no templo, elas não poderiam nem chegar no tabernáculo. E aqui em Números, Moisés, ele está relendo, né, e dando mais detalhamento. Aquele mandamento é impressionante que nesses outros livros ele reforça e ele detalha em que situações e como deveriam ser aplicadas essas leis. Sendo bem direta, aqui nos capítulos de Números, eu dei essa introdução para vocês, as filhas, né, de Zelofeade, elas se apresentam a Moisés e elas declaram o seguinte, no versículo 3: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Olhe, veja bem, olha só. Elas têm ciência que o pai pecou. E vocês devem lembrar lá quando você puder ir, né, e vai ler lá à frente, quando ele fala desse pecado de Corá, que vai estar descrito lá em Êxodo 24, é impressionante porque eles pecaram, né, murmuraram, enfim, e ao mesmo tempo elas dizem o seguinte: mas ele morreu no seu próprio pecado. Nossa, você imagina a coragem que essas mulheres tiveram de ir até Moisés. Segundo, além de ir até Moisés, elas não foram só falar com Moisés sozinhas. Elas tiveram que se apresentar diante do povo, elas tiveram que chegar à tenda da congregação e elas tiveram que estar presente à frente de Moisés, de Eleazar, que era o sacerdote, e os príncipes da tribo de Israel. E elas tiveram coragem e elas continuam dizendo assim: por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Por enquanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou essa causa perante o Senhor. E o próprio Senhor disse a Moisés assim: as filhas de Zelofade falaram o que é justo. Certamente lhes darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Gente, isso é maravilhoso. Veja bem, o Senhor deu um direito a uma mulher. Sim. De repente você está numa situação em que você diz assim: será que eu vou falar? Será que eu tenho direito? E eu quero dizer para você, minha amada irmã, primeira coisa, ore ao Senhor. É o nosso advogado, é ele quem intercede diante do Pai. Então, se você clamar ao Senhor apresentando a sua necessidade, o seu direito, Deus vai agir, a maneira como você se coloca, sabendo usar de forma idônea, com toda a sabedoria, com todo discernimento, porque sabedoria e discernimento andam juntos, para chegar diante do Senhor e apresentar diante do Senhor e depois ir apresentar perante aquela pessoa que é uma autoridade naquele lugar, de algo que foi tirado da sua família, né? Mesmo que tenha sido por pecado. Então, a Bíblia fala: aquele que confessa o seu pecado, abandona, encontra misericórdia. Olha, essas mulheres, elas sabiam que elas poderiam falar do seu pecado porque elas já tinham confessado, elas já tinham pago o seu preço. E em alguns momentos, nós precisamos também passar pela dificuldade junto com a nossa família e, ao mesmo tempo, nos colocar na posição de intercessoras, porque elas foram intervir, elas intercederam junto ao Pai
E nada melhor que o Espírito Santo para, de fato, nos munir, nos ungir, nos alicerçar de coragem, enchermos de coragem. Porque quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele nos dá coragem para falar. E eu quero te dizer que o Senhor, ele está contigo, mulher casada. O Senhor está contigo, mulher solteira. O Senhor está contigo, jovem, você que é adolescente ou você que tem filhos adolescentes. Então, essas mulheres, elas foram diante do Pai e clamaram e pediram ao Senhor, pediram a Moisés e trazendo hoje, nós podemos clamar e pedir, interceder ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria de quando for falar. Quando nós fizermos isso, o Senhor vai intervir e Ele vai agir. Veja bem que elas falaram para Moisés e Moisés clamou ao Senhor, orou ao Pai e o Senhor deu, o Senhor prescreveu. Sabe o que é prescrever? É quando você vai ao médico e o médico prescreve o que você vai tomar. Hoje nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso justo juiz, e conquistarmos aquilo que nos foi roubado. E, amadas, eu fiquei maravilhada quando eu li essa passagem, porque eu passei umas situações há uns dias atrás e hoje, ontem, na verdade, tive essa confirmação, em que eu precisei chegar e falar, olha, tá faltando isso e isso, e eu preciso disso. E aí a pessoa na hora resolveu e comentou assim, olha, se você não tivesse falado, outras pessoas ficaram omissas e elas também não iam receber. Em outras palavras, eu quero dizer para você, de repente, hoje, mulher, nesse dia, você pode estar pensando assim, será que eu preciso falar? Se você for ungida, se você for clamando, pedindo direção e pedindo que o Senhor te use, Ele vai desatar todos os nós. Ele vai abrir todas as portas e Ele vai dizer assim, eu sou contigo. Veja bem, quando a gente faz esse paralelo de números, né, desse direito, né, do direito das filhas herdeiras, e você é filha do rei, você é herdeira do Senhor, no tempo de Jesus, quando Jesus ele esteve nesta terra, os rabinos, eles se recusavam a instruir as mulheres. E o ato de Jesus foi totalmente ao contrário. O que ele fez? Ele trouxe as mulheres para junto dele. Ele colocou as mulheres para servirem, para seguirem com ele. Então eu te chamo, mulher, vamos seguir servindo ao Senhor, se colocando na mão do Senhor. Coloque os seus talentos, os seus dons diante do Senhor. Então, é impressionante que essas mulheres elas não tinham acesso ao tabernáculo e ainda no tempo de Jesus elas tinham também essa mesma dificuldade. Mas o Senhor, Ele deu esse acesso e Ele está dando esse acesso para todas nós, para voltarmos a falar e a viver do seu amor.